A natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. Pois quem está morto foi justificado do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Você pode assentar. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Quem esteve hoje de manhã na escola bíblica dominical? Glória a Deus, Deus abençoe. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, o texto nos fala de uma nova vida em Cristo. Essa nova vida em Cristo Jesus, ela precisa ser vivida em temor, submissão, obediência e dependência ao Deus eterno. Todos nós, seres humanos, temos um vazio que se chama de vazio existencial. E não são poucas as vezes que as pessoas procuram preencher esse vazio existencial com coisas materiais, com coisas passageiras, e até que por algum tempo, alguns instantes ou alguns dias, a pessoa vai estar bem. Mas logo depois, as pessoas voltam a sentir esse mesmo vazio e muitos não sabem do que se trata. É a falta da presença de Deus em sua vida. Eu não estou falando aqui de uma religião. Eu estou falando de Deus. Nós somos seres espirituais. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Vocês sabem, tudo aquilo que Deus criou, Ele ordenou. Porém, na ordem de criar o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança. E essa vida, essa nova vida em Cristo, na realidade, o que significa? Qual o verdadeiro sentido? Qual o verdadeiro objetivo? Se estou vivo, mas o vazio sempre vai existir. A procura por algo que preencha estará sempre ocorrendo. Agora, quando nós dizemos que somente Jesus preenche, porque Ele é o nosso Criador. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Quando fazemos uma decisão por Jesus, por Cristo, quando dizemos: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Filho do Deus eterno, que o Senhor veio ao mundo com um propósito de entregar a sua vida em favor da nossa, porque está escrito na tua palavra. O Senhor declara em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o próprio Jesus, lá em João 8,36, ele nos diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A referência de Cristo aqui diz respeito à necessidade de estarmos livres das garras do pecado.
que leva o ser humano à morte eterna. É preciso entender uma coisa: cada pessoa, para cada criança que vai nascer, Deus dá um espírito novo. Ele é o Criador, Ele é o Criador absoluto. E esse espírito, ele tem um início, mas ele não tem fim. Ele é imortal. Deus é eterno. Ele não tem início, ele não tem fim. Ele já existia antes que tudo existisse. Ele estava aqui já sabendo, esperando por mim e por você, esta noite. Você veio para cá, você pode, eu recebi um convite, tudo bem, mas Deus usou alguém para chamar você, Deus moveu o seu coração para que você estivesse aqui nesta noite. Por isso fique atento a essa palavra, ela é simples, ela é objetiva. Então, esse foi o propósito da vinda do Messias. Agora, deixe-me lembrá-los, existem 3 tipos de morte. Que é isso, pastor? Uma só não é suficiente? Calma. Existe a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Veja só, a Bíblia diz que todos nós, antes de um encontro real com Ele, estávamos espiritualmente mortos. Não havia um sentido real para a vida. Mas eu vivo para a minha família, glórias ao nome de Jesus. A morte espiritual. É por isso que lá o apóstolo Pedro ele diz assim, que o Senhor veio, Ele nos resgatou da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz. Morte física, que é a morte do corpo, e a morte eterna. Morte eterna, igreja, irmãos, amigos, não é desintegração. Tem gente que diz assim, então eu vou morrer eternamente, eu vou, desapareço, não tem problema nenhum. Não, não. Eu acabei de dizer que esse espírito que o Senhor dá a cada pessoa, ele é imortal. Tem um início, mas não tem um fim. A vida que nós estamos vivendo aqui é passageira. Esse corpo, ele vai se desgastando. Vai passando o tempo. E às vezes a gente olha assim e se assusta. Mas será que sou eu mesmo? Deixa eu contar uma coisa aqui que eu sei que alguns já sabem, mas você vai entender bem que eu vou contar. Olha, irmãos, eu fui preparado para resolver as coisas. Para resolver, para enfrentar. Nada de deixar o problema para lá, mas enfrentar e resolver. Um belo dia, eu me acordo com um barulho lá em casa. Tem alguém aqui dentro? Então eu não tinha perdido ainda o costume de quando era adolescente, que meu pai precisava trancar a porta e esconder a chave. Porque quando eu via qualquer coisa lá fora, eu ia devagarinho, abria a porta, escondia a chave e ia ver o que se tratava. E aí eu saí do quarto. Irmãos, imaginem, quando eu chego em um determinado lugar, eu vejo um senhor, um homem idoso, um homem já de determinada idade. E eu penso, o que é que esse cara está fazendo aqui? E quando eu avancei para ele, ele avançou também. Quando eu encostei nele, ele também encostou em mim. Era eu no espelho. Você ri, você pensa que não é verdade? Foi verdade. Então a gente não tem essa consciência, porque aqui dentro nós somos renovados. Mas fisicamente, a gente vai se desgastando. Não importa se você está em Cristo ou não. As aflições acontecerão, o desgaste sempre acontecerá. Alguns fazem certo, não está errado não. Recorrem a uma cirurgia plástica, né? Aleluia. Ao implante de cabelos, quem sabe, né? Glória a Deus. Você tem direito de fazer tudo isso, não está errado. As Sagradas Escrituras nos mostram alguns homens que ficaram conhecidos por suas virtudes. Entenda uma coisa, a Bíblia Sagrada, ela não é um livro religioso, ela é a palavra de Deus. E o Senhor, Ele não esconde nada. Não. Eu vou esconder isso aqui para que eles não saibam disso,
para que eles pensem que fulano, beltrano ou cicrano foram quase que perfeitos. Não. O único perfeito foi Jesus Cristo, o homem. Então, a Bíblia fala sobre Abraão. Abraão, o pai da fé. Quando a gente fala em Abraão, a gente lembra logo, Abraão é o pai da fé. Davi, pela adoração, Davi foi um adorador, foi um rei, um adolescente que enfrentou o gigante Golias. Sansão foi conhecido por sua força e sua unção. Quando a gente fala de Salomão, a gente lembra logo da sabedoria. Então, Salomão foi conhecido pela sabedoria. Agora, contudo, a fé, a adoração, a força, a unção e a sabedoria não impediram que aqueles homens tivessem manchados os seus currículos de vida. Eles erraram. Abraão mentiu por medo de ser morto, por conta da beleza de sua mulher. Davi, apesar de ter muitas mulheres, desejou a mulher de outro e o matou. Salomão tinha muitas mulheres, tinha mulheres demais, e no final não se contentou em ter apenas um Deus. Sansão vendeu a unção pela insistência de uma mulher. Então, o pai da fé, o adorador, o homem mais forte do mundo e o mais sábio que já existiu, todos eles caíram. Não pense você que na igreja você vai encontrar pessoas perfeitas. Não, nós não somos perfeitos. Nós servimos a um Deus que é perfeito, um Deus que é absoluto em todas as coisas, o Deus que é absoluto em amor, absoluto em graça, absoluto em misericórdia. O Deus que nos conhece não somente porque nos formou, nos criou, mas o Deus que nos conhece porque Ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus sabia e sabe o que é ter sono. Ele teve sono. Estava na travessia do mar da Galileia, uma grande tempestade, o barco balançava de um lado para o outro, mas ele estava lá na popa dormindo. Ele estava deitado sobre algumas almofadas. Imagine o cansaço. Quando os discípulos chegam, o acordam e dizem: mestre, não vê que estamos perecendo? Mestre, o barco vai afundar e nós vamos morrer. Aí Jesus levanta, repreende o vento, repreende o mar. Imagine, maior tempestade, o vento batendo, as ondas batendo no barco. Imediatamente a ventania parou. Aí eles disseram: mas quem é esse que até aos ventos, até as águas, até o mar lhe dá ordem e eles obedecem? Aleluia! Ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que nos amou e nos ama. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia está nos mostrando, irmãos, que não importa a pessoa, não importa o que ela é, não importa o que ela tenha feito, qualquer um pode cair. A grande diferença está em reconhecer o erro, se arrepender, pedir perdão ao Senhor e, sem dúvida alguma, Ele nos perdoa. Mas como, pastor? Porque somente Ele tem poder para perdoar pecados. Ali no Calvário Ele levou sobre si as nossas dores, pecados e iniquidades. O profeta Isaías, cerca de 750 anos antes, lá do sacrifício e ressurreição de Cristo, ele profetizou, ele viu que olhando para Ele não se via parecer nem formosura. Aquele que em tudo foi correto, em tudo foi fiel ao Senhor, em absolutamente nada cedeu à tentação. Deus fez do seu próprio Filho, Ele não fez pecador não, gente.
Não era suficiente fazer dele pecador. Deus fez do seu próprio filho pecado. Pecado. Ali no Calvário, Deus tinha que fazer duas coisas. Ele só tinha duas opções. Ou ele tirava o seu filho daquela cruz, e todos nós morreríamos eternamente, porque sentença de morte só é paga com morte. Ou ele daria as costas para o seu próprio filho, para que pudéssemos viver eternamente em sua presença. Que coisa tremenda! Ele é aquele que tem poder para perdoar pecados. Escrevendo a Timóteo, o apóstolo Paulo diz que há um único mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, o homem, o Filho do Deus vivo, aleluia. Mas dentre os muitos homens citados nas Sagradas Escrituras, há dois que nos chamam a atenção: Josué e José. Eu não sei você, mas sempre que lembro de Josué, eu lembro de Caleb. Sempre que falo em Caleb, eu lembro de Josué. Mas Josué e José. Josué ficou conhecido por ser servo. José ficou conhecido por ter um sonho do céu. Então a vida de cada um deles nos mostra e nos inspira para um equilíbrio fundamental entre o serviço e o sonho, entre a terra e o céu. O servo é aquele que trabalha com diligência. O servo é aquele que faz as suas tarefas de acordo com a vontade do seu dono, não buscando os seus próprios interesses. O bom servo procura a excelência naquilo que faz, melhorando através do serviço a vida de todos ao seu redor. O servo é aquele que está conectado, mas com os pés no chão. Aquele que está conectado com as necessidades da terra. Agora, o sonhador, por outro lado, é aquele que está com a cabeça nas nuvens. É aquele que vive pensando no que o céu o revelou. A sua vida está no porvir e não no que vive no presente. Então, o sonho norteia suas ações. O sonho motiva suas reações. O sonho comanda suas palavras. Para o sonhador, a realidade não é mais importante do que o sonho. As injustiças, as traições, os sofrimentos da terra não o afetam, pois ele tem o céu para protegê-lo. Ele sabe que o Senhor é a nossa torre forte. Ele pode dizer como salmista: eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Igreja amada do Senhor Jesus, nós estamos no 3º milênio, mas Deus continua o mesmo. A diferença é que naquela época, antes de Cristo, se viveu no período da lei. Agora, depois de Cristo, vivemos no período da graça. Perguntaram a Jesus o que ele veio fazer aqui na terra. E uma das suas respostas foi de uma forma tremenda e bem objetiva. Ele disse: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se havia perdido? Toda a humanidade. O pecado que um cometeu passou para todos. Aí você pensa assim: se eu estivesse lá no lugar de Adão, se eu estivesse lá no lugar de Eva, eu não ia ceder não. Ia ceder sim, irmãos. Talvez fizéssemos até pior. Agora, hoje em dia não é preciso uma grande percepção para concluir que há um desequilíbrio entre o céu e a terra, entre os servos e os sonhadores. Por muitos anos os cristãos viviam uma vida de conformismo, de miséria e sofrimento, confortando-se com a ideia de que o céu seria tão diferente.
Agora, nesse período, naquele período, se falava mais sobre a volta de Jesus e o foco estava no céu. Falava-se mais sobre santificação. Falava-se mais sobre verdadeiramente viver sob a perspectiva da eternidade. Com o passar do tempo, os cristãos foram percebendo que Deus queria trabalhar na sua vida, não somente na eternidade, mas aqui, hoje e agora. O terrível é que alguns perderam o céu de vista, pensando somente no sucesso terreno. Não é isso. Eu não estou dizendo que você não deve ter sucesso, sim, você deve sim. Eu não estou dizendo que você não deve ter uma situação financeira melhor, deve sim. Procure ter o melhor conforto para você e sua família. Eu estou dizendo para você que Deus tem bênçãos preparadas para mim, para você, para todos nós, nos dias de hoje. Mas é preciso ressaltar que a vida com Cristo não é um mar de rosas. Ele nunca nos prometeu que estaríamos vivendo um mar de rosas, mas Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo, aleluia. Então, aos poucos, começaram a pregar sobre prosperidade, cura divina e como viver as bênçãos de Deus ainda na terra. Graças a Deus que a visão começou a mudar. Não é somente quando se fala prosperidade, se imagina em prosperidade financeira. Sim, faz parte, mas não é só essa prosperidade. Eu vou dizer prosperidade espiritual. E para que haja prosperidade espiritual, é preciso que haja o conhecimento. Para que haja o conhecimento, é preciso que haja a santificação segundo o conceito divino. Para que haja a santificação, é preciso que tenhamos acesas na nossa mente e no nosso coração a chama do temor do Senhor. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é amá-lo com respeito, aleluia. Deus não está distante, olhando para a gente de braços cruzados e dizendo assim: agora eu quero ver o que é que você vai fazer. Quando Jesus estava voltando para o Pai, Ele deixou uma mensagem tremenda para os seus discípulos. Discípulos daquele momento, depois para nós, discípulos também hoje, e para aqueles que ainda virão amanhã. Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ele disse assim: eu não deixarei vocês sozinhos, mas se eu for, eu vou pedir ao Pai para que mande um outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, porque não conhece, porque não crê. O terrível é que alguns perderam o céu de vista, pensando somente no sucesso terreno. Irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Aqui, falando dessa igreja, neste lugar, eu, pastor Murilo, temos uma responsabilidade muito grande de transmitir essa palavra. E a maior pregação não é somente aquilo que falamos, mas a maneira como vivemos, como somos conhecidos. Alguém pode dizer assim: ah, ali vai um homem de Deus, olha, ali vai uma mulher de Deus. Que desequilíbrio brutal. Perderam de vista o céu, pensando somente no sucesso terreno. Mais uma vez, esse é um equilíbrio brutal, equivocado, e tem gerado dentro da igreja dificuldades entre os do céu e os da terra. Os do céu dizem:
Os da terra dizem que os do céu são conformados, que não possuem fé para acreditar nos milagres de Deus, ainda para esses dias. Os do céu afirmam que os da terra pensam apenas em questões banais, nos prazeres deste mundo, e não pensam na volta de Cristo. E aí passa a existir uma polarização rancorosa que tem mantido a igreja num desequilíbrio imaturo, prejudicando o corpo de Cristo. Entretanto, a igreja precisa de mais pessoas como Josué e como José. A igreja precisa de mais pessoas como Josué e como José. Pessoas que servem como Moisés, mas sonham com a terra prometida. Homens que servem na prisão ou no palácio, sem jamais se esquecerem do sonho celestial. A nossa geração precisa de pessoas que focalizem o céu sem perder as bênçãos que Deus tem para eles na terra. Pessoas movidas pelo céu, mas que abandonam sua função aqui na terra. Aqueles que irão trazer o céu para a terra. Aqueles que compreendem que suas ações na terra podem ecoar no céu como uma sinfonia, ou simplesmente como um ruído desafinado. Uma geração com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quem vive pelo céu precisa deixar a visão celestial ser gerada por Deus em seu coração. Essas pessoas não têm ambições. Essas pessoas têm sonhos. Essas pessoas não têm desejos. Essas pessoas têm direção. José não ambicionava estar numa posição maior do que seu pai, sua mãe e seus irmãos. Não estava nos planos de Maria engravidar antes de casar e estar gerando em seu ventre o Salvador. Ô irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você quer um exemplo de mulher? Maria. Você quer um exemplo de mãe? Maria. Você quer um exemplo de esposa? Maria. Entretanto, não é Maria quem salva. Não é Maria quem intercede por nós diante do Pai. Quem intercede por nós diante do Pai é Jesus Cristo, o homem. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Agora imaginem como era aquela jovem que o Senhor escolheu. Uma vida consagrada, uma vida dedicada ao Senhor. E entre todas as jovens da sua época, ela foi escolhida. Porque ela tinha o temor do Senhor no seu coração. Porque ela sabia que precisava viver em submissão ao Deus eterno, em obediência aos princípios bíblicos. Entretanto, ela não pode interceder por nós nos céus. A Bíblia evangélica, a Bíblia católica diz que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Tudo que é referente ao Senhor, tudo que corresponde a Deus, tem que ser por fé. Tem que ser por fé. Paulo não almejava acabar com os pregadores do Evangelho e se tornar um líder entre eles. Muitas pessoas hoje em dia, sem visão celestial, estão abraçadas a motivações terrenas de sucesso. Elas não procuram ouvir o que Deus tem para elas, mas elas querem que Deus escute
o que elas querem para a sua vida. As pessoas pedem que Deus abençoe o que estão fazendo, ao invés de buscar saber o sonho abençoado que Deus fez sob medida para elas. Imagine o seguinte: cada pessoa, antes de existir, Deus já nos conhecia. A nossa mente não consegue ter uma realidade do que seja a eternidade, porque tudo para nós tem que ter um início, meio e fim. Então, quando a gente vai voltando, diz: Deus não tem início. Ele volta, ele não tem início. Ah, mas ele não tem fim. Vai, não vai ter fim. Aí eu volto a lembrar que ele nos deu um espírito imortal, mas ele é aquele que é eterno. Então a presença do Senhor na nossa vida precisa fazer a diferença. Eu falei agora há pouco que as pessoas, será que as pessoas estão dizendo: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus? Será que as nossas ações e as nossas palavras estão sendo ministradas conforme o Senhor deseja que elas sejam? Ah, gente, Deus tem bênçãos especiais para cada pessoa. Mas pastor, Deus tem tanta coisa para fazer, Ele vai se preocupar comigo? Ele se preocupou tanto com você no sentido humano, que Ele te criou. Você não é o resultado de uma grande explosão, não. Você é resultado do amor de Deus. E todo ser humano foi criado para o louvor da glória de Deus. Mas Deus não interfere na vida de ninguém. Quando está escrito lá em Apocalipse, quando ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Ele não arromba a janela, ele não bota o pé na porta para você não fechar. Ele diz assim: filho meu, olha, filho meu, dá-me o teu coração. Aí quando a gente vai ver que o Senhor usou, o seu servo para dizer assim: acima de tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O que você tem guardado no seu coração? Mágoas? Ressentimentos? Faz uma faxina no teu coração. Eu não sei como é que faz isso, pastor, eu vou ensinar. Porque foi assim que eu fiz. Quando lembrava de alguém que tinha feito o mal, que tinha prejudicado de alguma forma, aí eu fazia o que a Bíblia diz que é para fazer. Eu dizia: Deus, em nome de Jesus, abençoa o fulano de tal. Aí eu saía dizendo, sabe? A lista não era grande não, mas tinha uma lista até razoável. Mas eu dizia o nome de cada um. Sabe qual foi terrível? Foi terrível fazer isso a primeira, a segunda e a terceira vez. Pense como foi difícil. O cara que foi criado aprendendo o seguinte: olha, o homem não chora. Não, o homem não chora não, rapaz. O homem não chora não. Foi meu pai que me ensinou isso. Mas só que antes de partir para a glória, ele mudou o ensino. Cheguei um dia lá em casa, ele estava na rede, ele estava enfermo, ele estava chorando. Eu disse: meu pai, o senhor está chorando? Ele disse: meu filho, eu estou chorando não por qualquer outra coisa, mas eu estou chorando porque como é bom ter o Senhor. Meu filho, eu só descobri agora o como é bom chorar. Ele estava dizendo para mim: meu filho, esqueça o que eu ensinei, pode chorar, chore na presença do Senhor, abra o seu coração na presença do Senhor, aleluia. Então é assim que você limpa o seu coração.
ore e abençoe. Porque Jesus diz assim, que é para a gente abençoar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Eita, Jesus. Ah, pastor, eu não tenho condição não. Deixa eu contar um negócio para você, eu também não tenho não condição. Como é que a gente consegue fazer? É o Espírito Santo. É Ele que nos capacita. Orando e dizendo assim, Senhor, abençoa. Eita, Jesus. Em nome de Jesus. Brincadeira. Aí você vai ouvir assim, está abençoando, mas no seu coração você não está abençoando, você não está perdoando. Aí, a resposta é essa. Mas, perdão, bênção, não é uma questão de entendimento, é uma questão de obediência. Oração modelo, perdoai os nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eita Deus! Jesus ensinou na oração modelo. Assim como perdoamos aos nossos devedores, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então a gente clama ao Senhor e diz, Senhor, eu não conheço as bênçãos que o Senhor tem preparado para mim. Eu não conheço todas elas. Eu conheço a maior delas, que me dá a vida eterna. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero viver conforme os teus planos e os teus propósitos. Eu oro todo dia. Senhor, em nome de Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Senhor, o que é que eu tenho que falar? Experimente isso e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. A Bíblia nos ensina que Deus é aquele que efetua o realizar. Porém, antes, Ele gera em nós o querer. Filipenses 2,13. É Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Eu vou encerrar. Tudo que nós falamos tem base bíblica. Eu não posso falar para você absolutamente nada como pastor que não tenha uma base bíblica. O Senhor, está escrito na palavra, o Senhor diz assim, tenha fé, porque eu tenho fé. Ele diz, tende fé em Deus. Então, peraí. Mas fé é a certeza da coisa que nós não temos, mas a certeza daquilo que vamos receber. Eu tenho fé de viver eternamente na presença do Senhor, porque essa não é uma promessa do homem, não é uma promessa da igreja, é promessa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas como é que eu tenho fé? O apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Pega uma Bíblia daquelas que tem na internet, de graça, baixa aí. Tem algumas versões que você vai escutar a palavra, põe lá. A NVI tem a palavra, clica, fica ouvindo a palavra. Você está aqui ouvindo a palavra, a fé está sendo gerada em você. Porque não sou eu quem opero, é o Espírito Santo quem faz isso. Então, quando deixarmos que os propósitos de Deus passem a nortear as nossas ações, então nos pouparemos de fazer coisas certas pelos motivos errados. Tem que ser coisas certas pelos motivos certos. O texto de 1 Coríntios, capítulo 13, nos diz que é possível falar a língua dos anjos e dos homens,
ter conhecimento, ter fé para transportar montanhas, dons espirituais, dar os bens aos pobres e entregar o próprio corpo para ser queimado, e ainda assim não ser motivado pela coisa certa. O ano de 2024 já iniciou. Como todos os anos, terá suas surpresas, trará suas boas notícias e trará também as notícias difíceis. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus diz assim: basta a cada dia o seu próprio mal. Fazemos nossos planos, apresentamos diante de Deus os propósitos, dizemos: Senhor, são esses os teus planos e propósitos para a minha vida? Experimente viver assim. O vazio existencial desaparece. Nunca mais ele volta. E diante das maiores dificuldades, temos paz com Deus. Talvez as pessoas não consigam entender porque aquele povo parece um povo louco, tanta dificuldade, aquele povo vai e pula e grita e glorifica ao Senhor. E no outro dia está lá na batalha, tem que pagar os fornecedores, tem que... Sabe por quê? Porque nós temos a certeza absoluta que todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós temos a certeza... Glória a Deus, glória a Deus. E nesta noite, a minha oração é que jamais percamos o rumo. Que as Sagradas Escrituras não estejam somente em nossas mãos, em nosso coração, em nossa mente, para termos conhecimento, mas que ela esteja sendo prática diária em nosso viver. Buscar a santificação, segundo o conceito divino, é não aceitar as coisas que são do mundo e que são contrárias aos princípios bíblicos. Isso é buscar a santificação. Eu rejeito isso. Eu não posso aceitar tal coisa, porque o meu Deus, Ele é aquele que dá a vida. Ele é aquele que vai à nossa frente, está na nossa retaguarda, está do nosso lado direito, está do nosso lado esquerdo. Eu encerro dizendo que em nenhum momento nas Sagradas Escrituras você vai encontrar de que está em Cristo. Já falei agora há pouco, vou repetir. De que está em Cristo significa não ter lutas e não ter problemas. Tem lutas, tem problemas, tem lutas. Tem lutas, tem problemas, tem. Fazem parte da vida. Mas uma coisa é enfrentar as lutas e os problemas, crendo no poder de Deus, sabendo que Ele está presente, que Ele sempre faz o melhor, na certeza absoluta do que diz a sua palavra, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não teremos satisfação com as notícias más, difíceis, mas teremos satisfação em saber que mesmo diante das notícias más, das notícias difíceis, Deus continua presente, Deus continua nos sustentando com a sua mão direita vitoriosa. Por isso que Ele diz assim: não temas, porque eu estou com você. Quando você passar pelas águas, elas não vão te submergir. Quando você passar pelos rios, as águas não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, nem a chama vai arder em você. Aí Ele diz: porque eu te sustento com a minha mão direita poderosa, com a minha mão direita vitoriosa. Então eu creio e eu tomo posse da palavra para a minha vida e você para a sua vida. Fiquemos de pé em nome de Jesus. O pão do céu, o Deus